Uma boa noite a todos. Nós vamos começar o item 15, Jesus e o caminho, mas tem uma colega que queria trazer ainda algumas questões do tema anterior sobre a fé. Então a gente primeiro dá uma olhadinha nessa questão da fé e depois a gente entra no item 15. Não, assim, da aula passada, quando eu li os textos e daquilo que foi colocado, eu fiquei pensando assim, que a fé, então, seria quase que como uma construção pessoal, uma evolução, uma coisa que a gente vai fortalecendo dentro de nós, com as nossas experiências, com a nossa evolução. Seria isso? E aí eu penso, que tipo de estratégias ou caminhos que a gente pode buscar para construir e fortalecer essa fé dentro de nós. Se existe alguma dica, algum caminho, né? Porque eu penso assim, a gente sabe que nós aqui espíritas, ok, a gente tem toda uma doutrina que nos dá alicerce, a gente tem toda uma filosofia para refletir, mas às vezes me parece que talvez até uma pessoa que não tenha nenhum tipo de religião, pode ser que ela tenha muito mais fé na vida, da forma como ela se coloca, como ela acredita, como ela é positiva e vence seus desafios, do que talvez a gente que tenha uma doutrina que nos dê suporte. Então, assim, eu vejo que é uma questão muito de uma atitude, né? De uma construção. E às vezes a gente se vê em crises de fé. Sim. Então, minha pergunta é um pouco nesse caminho. Como construir, ou que dica seria a oração, a meditação, seria a caridade, a autorreflexão, tudo junto, para a gente caminhar nessa construção, né? Que eu penso assim, às vezes a pessoa diz, eu não tenho fé, mas não seria verdadeiro isso, né? Como se fosse uma coisa pronta e acabada. É uma coisa em construção. Então a gente pode buscar ter mais fé, né? É nessa linha, assim, sim. A gente viu semana passada a questão da crença e da fé. Assim como nós temos instintos, que é uma forma de inteligência e da qual são processos que organizam e de uma maneira servem como formas de aprender a realidade, assimilar a realidade e responder a essa realidade. Então são forças de organização da nossa caminhada até o surgimento do nosso livre-arbítrio. Então, assim como nós temos instintos e nós temos arquétipos que correspondem a nível psicológico ao instinto, que também são formas de poder organizar, orientar e determinar padrões fundamentais e essenciais para a nossa alma. A crença é um padrão arquetípico, ou seja, é como se fosse um instinto. Há uma necessidade, há uma condição natural que envolve o reconhecimento, a referência e a experiência, então, de acreditar em algo, né? Agora, o que difere um fanatismo sendo vivido de maneira cega e muitas vezes completamente doentia e movida por princípios equivocados, de uma fé sólida, verdadeira, como um Paulo de Tarso, como uma Joana d'Arc, como São Francisco, como a Teresa d'Ávila, né, e assim por diante, né? Então, esse é um processo daí que é construído. Então, a crença, como um princípio que está presente, como um impulso natural, isso pertence a cada um de nós. E essa crença pode se transformar numa fé cega e fanática. Mas na medida que a gente vai vinculando a nossa vida a partir de referências que são consistentes, e elas se fazem a partir da doutrina espírita de uma fé que se alicerça também na razão. Então a gente tem dois grandes movimentos. Um é o vínculo afetivo, porque a fé é uma experiência de sentimento. É uma experiência que eu nem sei que eu posso dizer que seja só de sentimento, mas é uma experiência
de realmente entrega, confiança e de vínculo, né? Agora, a gente vai vendo, por exemplo, nas relações de vínculo, quanto mais ingênua foi minha confiança numa pessoa, quanto mais eu depositar responsabilidade nela, maior a chance de eu ser decepcionado e ser traído. Então, a traição só existe nas bases de confiança. E quanto mais cega a minha confiança, maior a experiência de traição, porque eu sei se a pessoa é limitada. Eu reconheço a condição dela e sei que ela não pode responder à minha expectativa, então não vou esperar dela o que ela não pode dar. Então não vou me sentir traído, porque realmente ela não vai poder corresponder àquilo que eu espero, o que eu necessito. Então não vou poder colocar em cima daquela pessoa uma carga da qual ela não pode dar conta, né? Então, de uma maneira, a crença muitas vezes pode ser uma forma de eu depositar no outro uma força, uma proteção indevida, como uma forma de compensar a minha falta de responsabilidade de maturidade. E são coisas diferentes, né? Então eu fico dependente da outra pessoa, emocionalmente, que eu dependo, né? Assim como eu queria depender assim, em nome de ideias, né? A gente vê todas as vezes que tem ideias fundamentalistas, seja de direita, seja de esquerda, geralmente é provocado por uma falta de compromisso do indivíduo com o seu processo e com a vida. Então é mais fácil eu depositar responsabilidade e adorar alguém que dê respostas fáceis e, de uma maneira, mágicas, do que pagar o preço de fazer um movimento e assumir minha parte no drama e no contexto social. Então, esse processo da fé realmente é um processo que também vai sendo conquistado, elaborado, de um vínculo aonde esse eu vivo, eu sei, né, eu confio, é tanto de um saber que é do coração, né, como também da cabeça. Então, tu pode, de uma maneira, através de um raciocínio, te reconhecer, puxa, Deus existe, e eu posso justificar por isso, por isso, por isso. E Deus, Ele é bom por isso, por isso, por isso. Há uma misericórdia, uma justiça, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Tudo isso vai me dando uma clareza e uma consistente que afirma a minha crença, né? Ou seja, então eu vou estabelecendo uma fé que ela é alicerçada e reforçada por esse conhecimento. Mas não é só racional. A razão vem clarear, vem ajudar, vem confrontar essa fé em algum nível para que ela possa realmente resistir e ser uma fé coerente. Mas a experiência da fé não é racional. É difícil de dizer o que é a fé. Como é que eu traduzo a minha fé? Como é que eu justifico a minha crença no nosso irmão Bezerra, a minha crença em Jesus, no amor divino? Como é que eu posso, apesar de todas as incertezas do mundo e todo o movimento contrário de pessoas, afirmar uma posição e dizer, não, eu aposto nesse caminho, eu tenho certeza, né? Então, não só a fé religiosa, mas a fé em mim, a fé na vida, né? Quer dizer, de uma maneira, a gente está falando de uma questão de conexão, de comunhão e de entrega. E às vezes essa entrega realmente não é em bases religiosas ou em bases racionais. Tem gente que diz, eu tenho fé, né? Eu tenho fé. Ah, mas como é que tu pode ter certeza? Como é que tu pode justificar a tua fé? Não sei, mas é algo tão claro, tão óbvio para mim, que é. E eu não é da cabeça, eu sinto isso, né? Então, de uma maneira, porque o sentimento, ele é uma função racional também, assim como o pensamento. Então, o sentimento trabalha na capacidade de discriminar
de poder valorar as coisas e reconhecer daí princípios e valores que regem a nossa realidade, seja interna ou externa. Então, essa fé é nutrida por nutrições de vínculos, seja porque eu vou estabelecendo essa entrega e essa entrega é respondida, né, na medida que eu confio, que eu vibro, e essa vibração ela tem uma ressonância que é respondida pelo amparo, pelo carinho. Eu vou abrindo meus canais espirituais, vou sentindo. Então, eu vou criando também percepções e formas de confirmar essa experiência interna, né? E, além disso, então, eu tenho caminhos para construir essa fé. Seja leitura, seja tu que falou, meditação, oração, seja a própria experiência da vida, que vai, digamos assim, fortalecendo a minha fé. Eu fiz um enfrentamento, eu consegui vencer, eu me senti amparado, eu me senti protegido, veio uma situação X que interviu em favor de um caminho, eu vi que aquela questão não deu certo do que eu esperava, mas a vida me abriu uma outra porta, eu vi que realmente eu não tinha consciência e pude realmente reconhecer que por trás daquele movimento tinha alguma coisa maior. Então, de uma maneira, tudo isso vai estabelecendo e dando condições para essa fé se fortalecer e ser aprimorada, refinada. Então, a inteligência, a razão, as experiências da vida e essas práticas todas são forma de tu viver a fé. Mas, acima de tudo, isso exige uma capacidade de se entregar, de abrir mão do controle. E muitas vezes o controle está ligado a pouca fé. Ou não a fé do que eu acho que Deus não é bom, ou que Ele não olha para mim. Não é fé em Deus, muitas vezes, mas é fé de eu ser merecedor desse amor de Deus. Talvez eu não me sinta merecedor e não posso confiar, não porque eu desconfio de Deus, eu desconfio da minha... Assim, de eu me sentir realmente por autoestima baixa, por outras questões, né? E eu acabo daí não me sentindo capaz de me entregar porque eu acho que ninguém vai zelar por mim, porque eu não mereço, eu não tenho valor suficiente. Então, tem questões psicológicas aí que estão ligadas à fé, né? Porque isso são questões de vínculos. A gente vê isso na relação mãe-bebê, na relação da criança com os adultos que cuidam dela, né? E tem crianças que isso é mais fácil, tem criança que é mais difícil, então a gente vê a natureza da criança, né? Depende do tipo de vínculo também, e assim como a gente vê pessoas muito ingênuas ou idealistas que acabam comprando uma história e se entregando totalmente àquela história, isso é uma coisa muito furada, né? A Elizabeth Kubler-Ross, naquele livro que fala sobre a vida dela, ela fala da experiência espiritual que ela teve e de um guru espiritual, um médium, da qual ela tinha muita confiança, e realmente, por tudo que ela descreve no livro, ele tinha uma mediunidade muito boa. Mas fazer mediunidade não quer dizer que ele era de bom caráter, né? Porque ser médium não quer dizer necessariamente uma pessoa evoluída. E de uma maneira, houve uma série de situações que foram complicadoras na vida dela com essa pessoa, fez ela romper e ficar muito mobilizada na dor e na fé em relação, né? E ela teve que aprender com isso, né? Então, claro, a gente tem que saber dosar e reconhecer que o fato de alguém ter uma condição, e aí a gente vê isso na doutrina espírita, né? Que as pessoas muitas vezes depositam muito numa relação pessoal, que também é equivocada. Eu vou sair daquela casa espírita porque o presidente da casa espírita descobriu uma coisa dele que eu não esperava, ou porque aquela coordenadora do grupo, ela
sabe do espiritismo, mas ela não pratica e é uma pessoa, né, controladora ou autoritária ou sei lá o que, tem preferências, mas isso é da vida, né? Quer dizer, de alguma maneira, a gente não está ali pelas pessoas, está ali pela doutrina, pelos mensageiros, pelo ideal. E que muitas vezes aquelas pessoas que estão ali na doutrina são pessoas comprometidas, que estão ali também sendo trabalhadas. Então a gente não pode, a gente tem que separar um pouco as coisas, senão não tem nenhuma instituição que sobre, né? Seja qual for, né? Escola, religião, governo, qualquer for, que então a gente está perdido. Porque vai ter limites, vai ter dificuldades e vai ter conflitos e posições contraditórias em qualquer pessoa e instituição. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E eu acho que é isso de uma... E a gente vê assim que todos os espíritos que reencarnam com alguma missão, para que tenha algum momento da vida deles que eles têm que ser deixados entregue a eles mesmos. Como se eles tivessem que fazer uma decisão por eles. E realmente provar, testemunhar sua fé e seu compromisso em relação àquela tarefa que eles assumiram. Isso a gente já vê em Joana d'Arc, isso a gente já vê na história de todos os espíritos que, né, em São Francisco de Assis, apesar de ter uma voz, de ter uma intuição, mas tem um momento que a pessoa, o próprio Cristo, né, quando ficou 40 dias e 40 noites no deserto, vivendo um momento de extrema solitude e num trabalho de confronto com ele mesmo, ele é testado, né? E aí estava ele e o demônio, a personificação do mal ali, e não tinha nenhum ser de luz, não, a gente está aqui contigo, Jesus, sabe que a gente está aqui, né? Ou que interferiu, não, vou te ajudar, não, ele estava ali e ele tinha que assumir o lugar dele, né? Então, de uma maneira, isso, a fé justamente, ela só pode ser vivida quando a gente não tem certeza, quando a gente não tem segurança, quando a gente não tem elementos que possam nos ajudar a ter clareza, né? A gente tem algum elemento, mas não todo. Então, senão não ter fé quando as coisas estão fáceis na vida, né? Adorar a Deus, ser grato, porque está tudo bem, eu estou gordinho, faceiro, com saúde, né? Isso é fácil. Agora, quando a vida me pega na contramão e eu poder realmente permanecer, como é a história de Jó, né? E poder manter a fé e o amor e realmente essa confiança, então aí que a gente vai mostrar realmente até onde vai a nossa capacidade. Tem momentos que a gente pode entrar em crise, questionar, mas de uma maneira, acima de tudo, essas crises estão falando de um conflito de nós conosco mesmo, né? Acima de tudo, é sempre uma questão, um embate interno. Agora, cada pessoa tem uma forma de se vincular a essa experiência da fé. Um pode ser a natureza, né? Quando eu vou para a natureza, eu percebo Deus e sinto Deus, isso me alimenta, eu me entrego e isso aumenta a minha confiança. Outro pode ser a prece. Então, também tem uma questão de estilo, de natureza, de história espiritual de cada um, onde essa fé vai ser, né, ou é numa pessoa, num guru, como na Índia, né, que todo o espiritual é baseado num guru, onde tem uma pessoa que já é iniciada, já tem um grau de elevação, de conhecimento, e vai iniciar outra pessoa, e eu tenho que ter realmente uma devoção no guru. Então, tem formas e formas de viver essa fé. Assisti a minha vida inteira, eu ouço que eu devia fazer meditação, que todo mundo tira uma orientação, faz meditação. E aí a gente tem várias formas de meditar, né? Tem a assistida, tem a conversada, aquela, enfim, outras ficar quieto e tal. E aí, esse final de semana eu estava assistindo uma palestra do Jeremias, até foi em um congresso, eu não me lembro qual, que falava, pedi e obtereis. E aí ele explanou muito sobre a meditação, né? O que a prece e a meditação fazem no nosso cérebro.
E aí eu fiquei de novo, sabe, que vontade de perguntar qual seria, ou pelo menos se tem alguma indicação para a gente, até na Mergs ou na Fergs aqui para a gente ir no YouTube, que a gente possa, porque eu não sei como é essa meditação, como é que é o melhor, como é que poderia me ajudar. Assim, daí tem vários tipos de meditação, mas hoje as pesquisas que existem aí sobre meditação mostram que elas são contraindicadas em alguns momentos, né? Por exemplo, mindfulness, que é, digamos assim, o que é mais moderno, mais procurado cientificamente e mais pesquisa de meditação, né? Que é a meditação de atenção plena, né? A gente já tem pesquisas porque tem pesquisa com mindfulness com criança ansiosa, com pessoas deprimidas, e assim vai, né? Estresse, e tem muitas pesquisas, todas elas apontam numa melhora bastante grande, assim, com a prática meditativa. Mas, nas pesquisas que são feitas, mostra que algumas pessoas podem até psicotizar, pode até surtar. Por quê? Dependendo da pessoa que não consegue, uma pessoa que tem toque, uma pessoa muito ansiosa, né? E de repente se coloca numa proposta de não consegue, ou que não consegue, ou o pensamento, né? E não é bem orientada, isso pode reverter numa situação de reforçar alguns sintomas emocionais. Então, sempre tem que avaliar. Então, hoje em dia, né? As pessoas pedem para fazer. Mindfulness, a pessoa que vai orientar, ele é bom avaliar até onde vai as condições ou não da pessoa em fazer prática meditativa. Mas, a princípio, algum tipo de exercício meditativo, isso a gente pode fazer, qualquer um pode fazer, porque, né, o que é a meditação? Se não serenamente e manter a mente focada, né, mas focado de maneira tranquila. Então, agora, tu pode meditar de várias maneiras, com um mantra, com um estímulo, com um visual, algumas meditações que orientam, né, a meditação zen budista, transcendental, mindfulness, quer dizer, tem vários tipos de meditação, a pessoa tem que escolher uma que mais se enquadre ao jeito dela. Mas eu diria assim, entrar no estado meditativo, né, não precisa de uma meditação formal. Tu pode meditar em cima de uma frase de um livro. Eu leio essa frase, Deus é o supremo amor, a perfeição que nos acolhe. Tá? Daí eu olho, sinto essa frase, vou meditar, né, e vou ficar com essa frase em mim, com uma forma de sentir isso e de conectar com isso. Tu vai entrar no estado meditativo, né? E porque o que é? É não deixar que a tua mente fuja disso, né? Tu pode meditar na tua respiração, só seguindo o fluxo da respiração, sentindo, né? Então tem várias maneiras. Ou olhando a natureza a partir de uma contemplação, né? E poder todo exercício que tu possa realmente sair do ruído mental e focar em alguma coisa que te ajude a te centrar ou a harmonizar o teu mundo mental, isso pode ser um ato meditativo, né? Muito bem. Então, vamos passar para o item 15. Jesus e o caminho. Temos o capítulo 5, Renascimento, e o capítulo 25, Convidados e Aceitos, do livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, como aponta essa unidade, de a gente poder pensar, do ponto de vista psicológico, como Jesus ele representa essa imagem, esse arquétipo do caminho, como aquele que não só aponta para nós esse caminho, mas que é o próprio caminho, né? Ele é o caminho. Como ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho para a verdade e para a vida, né? E aí o que a Joana vai trazer a partir desses dois capítulos? O primeiro, ela vai pegar
o tema do renascimento. É interessante, porque ela podia usar o termo reencarnação, mas ela não usa o termo reencarnação. Ela usa o termo renascimento, porque ela vai estar abrangendo esse termo em vários aspectos. Ela vai falar de um renascimento do espírito, que comumente é chamado de ressurreição, um renascimento do corpo, que comumente é chamado de reencarnação, e ela vai falar dessa dinâmica do renascimento não acontecendo só em termos de um ciclo, desencarne e reencarne, mas de vários processos emocionais internos que acontecem durante a nossa vida. Então, isso é importante, né? Começar com essa ideia. Em vários momentos da nossa vida, a gente vai fazer esse ciclo de morte e renascimento. Isso vai acontecer do ponto de vista da nossa psicologia de desenvolvimento, né? Onde o nosso ego vai mudar de imagens corporais da infância, da vida da adolescência, da vida adulta, da velhice, que vai gerando com as mudanças corporais, mudança também da nossa imagem e mudanças emocionais. Então a gente vai viver estágios de finais de ciclos, morte dos pais idealizados, morte da nossa vida, da imagem infantil, morte daquela imagem corporal que eu tinha. Tanto é que esses processos não são tão fáceis assim, né? Porque, como todo morte e renascimento, tem uma dimensão que é positiva, mas que, de outra forma, é desafiador e difícil, né? E a gente vê isso em várias situações da nossa vida, como ter que sair de uma cidade e é forçado a deixar para trás raízes, referências, amigos e recomeçar num outro momento. É um novo nascimento, né? Eu vou estar num outro lugar, num outro papel social, numa outra condição, com um novo contexto de vida, né, com outros recursos e assim por diante. Então, de uma maneira, a Joana vai colocar esses desafios que envolve o processo de renascimento. E com isso, ela também traz essa passagem do Cristo, da qual ele fala para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, por mais difícil que seja esse processo, seja ele do ponto de vista de uma dinâmica numa encarnação, ou de um processo que envolve as reencarnações, isso é fundamental. Ou seja, essa experiência ela é essencial para a nossa caminhada evolutiva e amadurecimento psicológico. E aí ele vai trazer o trabalho com a sombra, seja coletiva, seja sombra nossa pessoal, que a gente precisa justamente para poder romper padrões, mexer com a nossa sombra, criar movimentos novos, de que a gente possa limpar o passado, se confrontar com o nosso lado inconsciente, com aspectos nossos que ainda precisam ser trabalhados. E essas experiências de renascimento são fundamentais. São fundamentais. E ela coloca uma questão importante a partir disso, que essa ideia de caminho que passa para o renascimento, ela não se faz de uma hora para outra. O que Joana coloca é que quando Jesus começa a desvelar, através do seu olhar penetrante, sábio e amoroso, a realidade da humanidade, ele enxergava muito além.
Ele enxergava realmente o inconsciente da pessoa. E desse inconsciente o seu passado e os potenciais e possibilidades do futuro. Né? Tanto é que a gente comentava semana passada que quando o paralítico ele desce na casa de Pedro, ele diz: vá para casa. Vá direto para casa. Porque sabia que aquele cara era frágil, e se ele não se preservasse e não assimilasse aquela experiência de cura que Jesus favoreceu para ele, ele perderia a oportunidade. Ele conhecia a natureza da pessoa. Tanto conhecia que ele fez a afirmação e o cara não ouviu. Porque o cara não foi para casa. O cara foi para um prostíbulo para comemorar que ele podia caminhar. Não só paralítico, né? Não só porque ele podia caminhar, podia fazer outras coisas também, né? E aí, então ele acabou sendo tomado por emoções negativas que tinham feito ele ficar paralítico. Então não adianta ele começar a andar de novo com as pernas, se de alma ele continua paralítico, reforçando esse entrave na vida dele, né? Então, de uma maneira, ele vai ter que se deparar com isso em algum momento novamente. Então, na medida que ele conhecia essa realidade psicológica e profunda da alma do homem, ele fez um caminho. Esse caminho é um projeto, que é uma ilusão pensar que é numa encarnação. Né? Tem coisas que ele estava ali semeando, tanto na psicologia individual das pessoas que conviviam com ele, quanto em relação a um projeto para a humanidade, que ele estava preparando o terreno. Eu estou só preparando o terreno. Depois vai vir outras coisas, depois vai vir o Consolador Prometido, vai ter gente que venha depois de mim, que vai continuar meu trabalho, e eu vou estar amparando vocês, porque eu sou o pastor, e eu prometi para o Pai que nenhuma ovelha vai se perder. Então, eu estou nessa. E aí tem toda uma caminhada que envolve um processo de crescimento e de maturidade espiritual, moral, onde entra esses vários renascimentos. Partindo disso, então, se o caminho é um caminho que se faz ao longo de um tempo e que exige um processo de amadurecimento, então, tanto é que a espiritualidade não exige a perfeição nossa, porque ela sabe que isso seria uma infantilidade, seria uma exigência absurda a gente querer ter duas asinhas, a gente não consegue nem saltar direito ainda, que dirá voar. Então, o que ele propõe é um compromisso com essa realidade com R maiúsculo que a Joana coloca. Ou seja, essa tomada de se tornar um ser consciente e essa tomada de poder assumir o compromisso com essa caminhada. Na página 47 desse volume aqui, não sei se correspondeu de vocês, parágrafo, ela está falando desses vários processos de renascimento e que, antes disso, ela vai dizendo, né, que através da reencarnação, o ser espiritual vai aprimorando os conteúdos íntimos, lapidando as arestas que traz o passado, rompendo e se libertando das camadas inferiores, por onde transitou, e muitas vezes isso exige várias encarnações,
né? E na medida que ele vai rompendo com condicionamentos e impulsos que estão arraigados a tempo, ele vai alcançando consciência, razão e discernimento para desenvolver recursos espirituais, sejam eles afetivos, amorosos, como também na condição de inteligência, até chegar numa capa de intuição ou integração na consciência cósmica. Essa intuição, então, é como uma forma de inteligência superior, no estágio evolutivo. Não a intuição só como uma coisa mediúnica, ou de uma intuição como um sexto sentido, mas a intuição como uma condição de uma mente que já consegue estabelecer uma relação direta com o pensamento divino, né? Ou seja, essa integração da consciência cósmica, como ela coloca aqui. Aí, nesse último parágrafo da 47, ela diz: naturalmente, há muitos renascimentos em uma mesma existência. A cada momento, o ser psicológico renova-se, quando trabalhado por valores éticos e libertado da sombra que o confunde, constituindo esse esforço uma nova existência de conquistas e de transformações a que se submete. Então, nós temos aqui mais ou menos a proposta da postura que ela está trazendo em relação a essa caminhada. Essa atitude de se renovar. E isso é um desafio difícil para nós, porque o ego tende a ficar preso no caminho que ele já sabe. Depois que o animal faz aquele caminho, né, ele sempre faz o mesmo caminho. Ele aprendeu aquele caminho, ele troteia, e nós, né, temos esse animalzinho dentro da gente, que depois que aprendeu esse caminho, a gente acaba sempre, consciente ou inconscientemente, tentando repetir um padrão. É aquilo que Freud chamou de compulsão à repetição. Ou aquilo que o Jung fala do complexo que se instala e a gente vive a partir daquele complexo. Então, depois que o leito do rio tomou um caminho, ele sempre faz aquele caminho. E desviar a água de um leito do rio exige um trabalho de grande esforço, porque já se formou um canal ali, né? Uma marca que se acomodou. Então, já é difícil porque é uma tendência da gente de aprendizado que nos dá segurança. Por mais doloroso que seja, por mais neurótico que seja, é o caminho que eu sei. E quem me garante que o outro não é pior? Né? Então a gente acaba... Né? Então tem essa dificuldade. E outra, tem a dificuldade de a gente querer se renovar, mudar também. Porque muitas vezes tem elementos neuróticos difíceis, mas tem ganhos secundários que esse caminho nos dá, da qual a gente não quer abrir mão também. Seja pelo nosso medo, seja pelo nosso infantilismo, seja pelo tipo de jogo emocional que ele estabelece, e assim por diante. Então tem uma resistência à mudança que faz com que a gente não tenha essa atitude de renovação que ela coloca aqui. E aí, realmente, a vida tem que forçar essa morte, esse renascimento, né? Ou seja, a vida vem e nos desafia, ou gera uma imposição, ou provoca uma dor e uma dificuldade que faz com que a gente, né, tenha que separado naquele caminho e repensar ele. Então, é importante que haja essa postura de renovação. E qual é essa postura de renovação para a Joana? Esse compromisso de nos trabalharmos
através dos valores éticos e reconhecendo a partir desse trabalho a nossa sombra. E aí que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em dobrar, superar suas más inclinações. Ou seja, aquela ideia que a gente já falou aqui várias vezes, de maneira cansativa até, aquela proposta da Joana, né? Que o ser consciente não se reprime, não se culpa, nem se justifica, se descobre. Então, é uma proposta de poder começar de onde a gente está, como diz o Rimo na psicologia arquetípica. Começa de onde tu está. Te situa. Se a gente está perdido numa esquina, num lugar que a gente não conhece, tu tem que saber onde tu está. Saber as referências. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. E saber da nossa condição. Então, diante da vida, muitas vezes, em vez de agir de maneira impulsiva, de maneira condicionada, a gente tem que aprender a parar. Parar e repensar. Puxa, eu estou aqui de novo. De novo? E se eu estou de novo, porque o que eu fiz para estar de novo aqui? E se não é de novo, então eu não posso agir da mesma maneira. Então, seja por uma justificativa, seja por outra, eu tenho que olhar, me situar e repensar, e ver possibilidades novas de caminhos, seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista externo. E aí ela fala da lei de causa e efeito, que nós não temos como fugir das consequências naturais do nosso passado. E ela coloca na página daí 49, no terceiro parágrafo, muito dos distúrbios psicóticos e neuróticos, olha só, está falando de problemas psicológicos sérios, distúrbios neuróticos e distúrbios psicóticos, superficiais ou profundos, estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, quando houve delito ou tragédia, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas do perispírito, e ficaram adormecidas nos refolhos do ser, ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes às necessidades da terapia moral. Então, temos aí esse confronto com o nosso perispírito, ou, dito numa linguagem psicológica, o nosso inconsciente. Porque o perispírito é a sede da memória do espírito. Então, o nosso inconsciente está no perispírito. Ele guarda arquivado toda a experiência do nosso passado e reflete isso no nosso próximo corpo e também nas vibrações perispirituais que fazem parte da realidade da alma, da nossa mente, e que estão ali como conteúdos, como elementos, como ela coloca aqui, né? Que ficaram adormecidos nos refolhos do ser, ou seja, estão lá presentes, mesmo que a nossa consciência não tenha noção que eles existem. Nós estamos num período, uma era da depressão, do suicídio. Está acontecendo muito e cada vez mais a questão mental está aumentando. É o despertar, então, para uma nova visão dos fatos que estão ocorrendo. Todo mundo tendo essa... Todo mundo não, mas a maioria está tendo. Eu não diria que seja um despertar. É uma crise, né? Ou seja, toda vez que houve um colapso de civilização, alguns sintomas eles começam a acontecer em todas as áreas, do ponto de vista social, econômico e também mental. E um dos índices que uma civilização entra em colapso é o índice de doença mental e de suicídio.
Então, esse momento, ele está apontando que a gente atingiu um grau de realidade que não sustenta mais, e isso entrou em colapso. E vai ter uma derrocada civilizatória. E essa realidade insustentável, seja por questões, gera insegurança, gera confusão, gera um atavismo e uma regressão de princípios e movimentos comportamentais antigos e assim por diante. Então, o que a gente está vivendo é uma crise. Então, não quer dizer que a gente tem uma garantia aí. Então, com isso é um convite para uma mudança. Mas depende de cada um de nós. Então, e aí entra realmente todas essas doenças do vazio, que hoje a psicologia trabalha em função da perda de sentido, a perda de significado da vida, a falta de relações afetivas superficiais, uma dinâmica, um comportamento muito movido pelo impulso, com uma descarga pulsional e não de uma elaboração em forma de emoção e relação. Tudo isso, o hedonismo, o individualismo, etc., 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 vai gerando incertezas, frustrações, ansiedade. Nós tínhamos a era da ansiedade, a era da ansiedade não mudou, não foi embora, e se juntou outros sintomas psicológicos, como essa questão da perda de sentido, uma perda de referência do sujeito, a questão de anestesiamento dos sentimentos, entorpecimento psíquico, que vai gerar tanto depressões, como também movimentos de atuação, né? A gente vê assim, cada vez mais pacientes border, fronteiriços, que agem de maneira impulsiva. Então, essa coisa da violência, da impulsividade, também muito presente junto com a depressão. Então, está num momento bem delicado que a gente vive. Então, isso é uma questão de um sintoma. A gente vive um sintoma que está falando de uma condição nossa. Mas aqui, quando ela fala na programação de uma organização psicofísica, pode ser uma que a relata como sendo uma necessidade de terapia moral, também é um processo que não é da crise exatamente, mas do próprio espírito que traz nessa necessidade, porque se ele vem com algo que é físico também, para que ele cumpra, de repente, trabalhar alguma necessidade aí moral que ficou esquecida, que ficou mal resolvida de outras vidas. Então, também não tem a ver só com isso, mas também para um avanço. Claro, tudo isso, como foi colocado, ela coloca isso tem a ver com a lei de causa e efeito. Então, de uma maneira, o perispírito, ele vai registrar as experiências que a gente vai ter, e com isso a gente herda, né, para a nossa próxima vida, seja do ponto de vista dessa organização psicofísica, né, seja então nosso corpo físico, como nossas tendências emocionais, questões que são importantes para a gente, seja de condicionamentos e imposições que vão nos alertar, seja de condicionamentos e imposições que vão forçar experiências, seja formas também que vão poder drenar esse passado para fazer um processo de limpeza e purificação. Então, tudo isso está em jogo, né? E eu também acho assim, que dentro do organismo social também, né, uma perspectiva de conviver com pessoas que têm mais dificuldades também, né, nesse sentido, pessoas que estão sofrendo em função disso, também faz com que toda a sociedade tenha olhos, talvez, de mais compaixão, de mais compreensão, de mais inclusão, né? Claro, as relações são um dos fatores que reflete essa dinâmica, né? Então, seja no nível mais micro,
eu com minha família, tendo um nível maior nas questões sociais, isso tudo tem a ver com essa dinâmica onde ela coloca que não existe acaso, que não é fruto do... Então, esse caminho, ele tem uma lógica complexa, não linear, profundamente sábia, e que diz respeito ao movimento do nosso próprio livre-arbítrio. E isso vai criar um arranjo em todos os níveis, interno, físico e familiar, social e assim por diante. Então a gente vai ter esse sistema todo de relações onde tudo isso está de uma maneira implicado. Uma intriga aqui. Uhum. Todos os seres, animais e humanos, experimentam esse impositivo de renascimentos sucessivos de modo a se aprimorar e alcançar um estado de consciência cósmica. Uhum. Isso nos liga efetivamente às nossas origens mais primitivas como seres viventes, né? Claro Ao que incluir os animais. Sim, porque Animal é animal. claro, animal, Meu claro. cachorrinho, a Bela. Sim, vão reencarnar. Só claro, eles não são um espírito ainda, mas esse processo do ciclo da vida, porque a vida, a dinâmica do universo é assim, ela é cíclica e ela é cada vez numa oitava maior, né? Então a evolução se dá em espiral. Então essa ideia de circularidade da vida está presente em todos os níveis do universo, desde do átomo, dos minerais, dos planetas, até chegar à angelitude. Então a gente faz movimento ciclo de morte e nascimento, de repassar situações, de reviver coisas, de experienciar novamente. Isso dá tanto do ponto de vista de marcas da nossa vida, como também ciclos de morte e renascimento. Mesmo o espírito ainda não, mesmo o animal ainda não sendo um espírito, sendo um princípio espiritual, mas ele já está, de alguma maneira, vivendo através da experiência de ser águia, aprimorando até alguns elementos do ponto de vista até fisiológico. Depois ele vai ser útil na dimensão filo e ontogenética, né? Que, ou seja, quando ele está aprimorando a visão. Então ele está adquirindo e aquele psiquismo daquele ser, aquele animalzinho, está, digamos, gravando e está imprimindo experiências que vão sendo acumuladas até ele despertar como uma consciência individual, né? E essas experiências que ele está trazendo vão ser utilizadas como esses arquétipos, esses impulsos que vão ajudar a organizar e poder estruturar uma forma viável para ele poder construir a sua caminhada evolutiva. Então isso faz parte da dinâmica né? Claro. Como diz lá o livro dos Espíritos, né? O Espírito é criado simples e ignorante. E Deus nunca para de criar. Então, a todo momento, esse processo está acontecendo e essa evolução vai se dando desde a mônada que sai do Criador, que começa junto com a matéria, com o átomo. Então, é um mistério. O surgimento assim desse princípio espiritual junto com a matéria, de um processo que vai indo e vai se desprendendo da matéria e ganhando o status de individualidade e depois de consciência própria com livre-arbítrio. É uma caminhada. E por isso que os alquimistas tinham razão quando eles queriam tirar o espírito da matéria, né? Porque realmente, né, o Pauling, aquele Nobel de Física de 45, se não me engano, ele foi paciente do Jung e depois fizeram uma caminhada de parceria, escreveram um texto sobre a natureza do psíquico, e aí ele afirma que no mineral, na matéria, já há um psiquismo. Então, né, tudo tem alma, seja que tipo de alma é. Não pode não ser uma alma individual, mas tem psiquismo, ou seja...
Muito bem, gente. Nosso tempo está acabando. Semana que vem a gente entra no capítulo 25, já que a gente não pôde ver ele hoje. Tá bom? Então a gente permanece no item 15 semana que vem. Uma boa semana a todos.